site ge.globo, portal de esporte do Grupo Globo, divulgou em primeira mão detalhes da decisão da justiça italiana que condenou o jogador de futebol Robinho. Em 2017, ele e um amigo foram sentenciados a 9 anos de prisão por violência sexual de grupo. O caso aconteceu numa boate em Milão há 7 anos. A vítima é uma jovem albanesa que, de acordo com a sentença, foi violentada enquanto estava embriagada. 6 homens estão envolvidos, entre eles Robinho. O jogador recorre em liberdade. Aqui no Brasil, uma onda de indignação pressionou Robinho e o time do Santos a suspenderem o contrato que traria de volta aos campos brasileiros um ídolo do clube. Como foi a investigação na Itália que conduziu uma escuta instalada no carro de Robinho? E quais são os próximos passos na justiça? Veja na reportagem da Juliana Girardi. Me tira daqui. Ele se aproveitou de mim. Por que você deixou isso acontecer? Todas essas frases aparecem na sentença da justiça italiana que condenou o jogador Robinho em primeira instância a 9 anos de prisão por violência sexual de grupo. Elas são atribuídas à vítima do crime, uma mulher albanesa que no dia do seu aniversário de 23 anos, em 2013, se envolveu com Robinho e outros 5 amigos do jogador nesta boate em Milão. Ela não quer fazer declarações públicas. È stata anche abbastanza sorpresa. Ela ficou muito surpresa, até porque uma semana atrás todo o caso estava escondido. Ela também está um pouco chocada. Seu comportamento durante todo o processo foi de se manter reservada. E dá para entender essa surpresa. A condenação aconteceu em novembro de 2017, 3 anos atrás. Por que agora o caso voltou a ser manchete por aqui? É que na última sexta-feira foi revelado o conteúdo da sentença, incluindo as transcrições de conversas entre Robinho e os outros envolvidos nessa investigação. As conversas revelam detalhes de como Robinho agiu na noite em que a mulher sofreu o abuso. Segundo a sentença, tudo aconteceu num camarim. O camarim do músico Jairo Chagas, que tocava na boate. A mulher conta que os brasileiros ofereceram várias bebidas alcoólicas para ela e que naquela noite ela não tinha condições de falar e nem de ficar em pé. Se recorda apenas de alguns flashes. Em uma das transcrições, fica claro que Robinho tinha conhecimento do estado da jovem. Estou rindo, porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu. A vítima contou o que aconteceu naquela madrugada. Acredito que no início, um amigo de Robinho estivesse fazendo sexo oral e Robinho aproveitava de mim de outro modo. Depois eles trocaram de papel. Daí pra frente não me recordo mais nada, porque me encontrei rodeada pelos rapazes. Não sabia o que acontecia. Ela disse que ouviu Robinho pedir uma camisinha. Quando tudo acabou, a jovem percebeu o que havia acontecido e começou a chorar. Entre as testemunhas, a polícia italiana ouviu as 2 amigas que chegaram à boate com a vítima e foram embora antes dela. Uma das amigas já estava em casa quando falou com a vítima ao telefone e ouviu o pedido: "Me tira daqui". Ela foi até a amiga e encontrou a albanesa em outro ponto da cidade, no carro de Robinho, e disse o que viu. O vestido dela estava todo desabotoado, todo o rímel borrado e os olhos inchados de tanto chorar. A mesma testemunha ouviu a vítima se dirigir a um amigo de Robinho e perguntar: "Por que você deixou isso acontecer?" Já a outra amiga diz em depoimento que, depois de ouvir o relato da vítima sobre os acontecimentos da noite, perguntou especificamente sobre a participação de Robinho. E a resposta foi: "Sim, ele se aproveitou de mim." A justiça encontrou sêmen nas roupas da vítima. Não era de Robinho, mas de um amigo dele, Ricardo Falco, o outro condenado nesse processo. Em um dos diálogos, ele fala com o jogador. Falco diz: se ela fosse uma menina mais esperta, 2 dias depois ela teria dito: "Escuta, fiz alguns exames, Robinho. Ou você me dá um dinheiro ou eu vou procurar os jornais." Aí eu diria que acabou. A menina fez os exames, acabou, entendeu? Robinho completa: "Primeiro, porque não tocamos na menina. Quem a tocou foram os meninos. Segundo, não há provas." E Falco: "Nada." Os meninos que Robinho cita são outros 4 brasileiros envolvidos no caso. Como voltaram ao Brasil durante as investigações, eles estão sendo processados num procedimento à parte. Todas essas conversas entre os envolvidos foram obtidas com autorização da justiça. E como elas foram captadas? O telefone do Robinho foi grampeado e
também foi instalada uma escuta no carro que ele usava lá na Itália. A gente vai conversar com o perito criminal para entender como isso é feito. Basicamente, é um microfone e um transmissor de sinal. São componentes eletrônicos fininhos, bem pequenininhos. Uma operação desse tipo, ela precisa de uma motivação mais forte. Porque ele vai conversar no carro com outras pessoas. Ele não fala isso ao telefone, mas ele pega a pessoa no carro, vai dar uma volta e conversa. Então, isso é um motivo para justificar, por exemplo, um trabalho desses. Uma das interceptações feitas no carro de Robinho mostrou que ele marcou um encontro com o Falco para combinar as respostas. Falco diz: minha única preocupação é que tivesse câmeras, porque se tivesse câmeras, elas teriam gravado que eu estava transando com a garota. O fato de não ter câmeras foi a nossa salvação. Outra conversa, essa grampeada por telefone entre Robinho e Jairo Chagas, um músico. Robinho disse: a polícia não pode dizer nada. Eu direi que estava com você e depois fui para casa. Jairo perguntou: mas você também transou com a mulher? Robinho respondeu: não, eu tentei. Jairo disse: eu te vi quando colocava o pênis dentro da boca dela. E Robinho: isso não significa transar. Jairo não foi acusado de participação na violência sexual, mas a sentença indica que ele deu falso testemunho ao longo das investigações. Em trecho do seu depoimento que aparece na sentença, Robinho contou: ela me convidou para dançar, me fazendo entender que estava afim de mim, tentando me seduzir. Então eu disse a ela para vir comigo a um lugar escondido na discoteca, para evitar ser visto. Naquela circunstância, ela praticou sexo oral em mim por 5, 10 minutos. Robinho não quis falar com o Fantástico. Os advogados de defesa do jogador também não aceitaram dar entrevista, mas se manifestaram por meio de nota à imprensa. Nela, Robinho reitera que não cometeu o crime do qual é acusado e que sempre que se relacionou sexualmente foi de maneira consentida. Uma mulher embriagada está com a sua capacidade de resistência, de manifestação de vontade, prejudicada pelo efeito do álcool. Ela não está, naquele momento, consentindo com nada, porque ela não pode manifestar a sua vontade livre e consciente. Por que alguns homens têm dificuldade em entender isso? Pela cultura machista. Ela bebeu, ou ela estava usando determinada roupa, ou ela estava dando bola, ou ela queria aquela situação, sem muitas vezes julgar o comportamento do agressor, julgando-se, infelizmente, o comportamento das vítimas. Na mesma nota, a defesa de Robinho afirma que há diversas conversas interceptadas que não foram corretamente traduzidas para o idioma italiano, o que teria levado a equívoco de interpretação. Dirette in maniera extremamente accurata. As investigações foram precisas e elas acharam todos os fatos relatados desde o início da denúncia. Todos os fatos denunciados foram confirmados, do local às pessoas presentes, passando pelo tipo de relação violenta que houve entre elas. Nem Ricardo Falco, outro condenado, nem o músico Jairo Chagas, que teve o camarim usado por Robinho e seus amigos, quiseram falar com o Fantástico. Menos de uma semana após a assinatura, o contrato de Robinho com o Santos foi suspenso. Os torcedores do Peixão, aquelas pessoas que gostam de mim, com certeza eu vou provar para vocês a minha inocência. Agora, ele aguarda julgamento em segunda instância na justiça italiana. E ainda cabe um recurso em terceira instância. No entendimento dessa juíza, no caso de condenação definitiva, poderá ser iniciada uma cooperação jurídica internacional para que a pena seja cumprida no Brasil. A Itália pode mandar para o Brasil um pedido de cumprimento de pena aqui no nosso território. O Supremo Tribunal Federal faz uma análise administrativa, não entra na discussão do mérito, do crime, da autoria, ele não discute mais essa conduta, e aí sim ele começa a cumprir a pena aqui, num dos presídios do nosso país. Robinho se manifestou ontem sobre o caso. Em entrevista ao site UOL, ele negou ter cometido o crime, disse que teve relação consensual com a mulher que o acusa de violência sexual e que seu único arrependimento é de ter traído a esposa. Também disse, abre aspas, infelizmente existe esse movimento feminista, fecha aspas. Eu digo, ainda bem que existe.